Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o que eu aprendi com os livros. E o livro dessa vez vai ser o livro do Will Smith. O Will Smith fez uma biografia impressionante. Se você gosta da carreira do Will, dos filmes que ele fez, que são assim, filmes que mexem muito com a gente, né? E gosta, né, da carreira dele e tal, por favor, recomendo muito essa leitura e eu vou falar um pouco sobre tudo que eu aprendi que está no livro dele e que talvez gere interesse em você realmente efetivar a sua leitura com a biografia do Will Smith. O Will Smith, ele fez essa biografia e tem uma coisa muito legal que ele fez junto com essa biografia. Ele tem um canal no YouTube e quando ele estava escrevendo os capítulos desse livro, que são 20 capítulos, ele queria perder 20 quilos em 20 semanas. Porque quando ele fez o filme do King Richard, o Criando Campeãs, ele teve que engordar muito para fazer aquele papel do King Richard. Então ele teve que engordar muito e foi logo já depois da pandemia, então ele já estava sobrepeso. Ele até fez um monte de piada no Instagram falando que ele estava com o pior corpo da vida dele e que ele queria mudar isso em 20 semanas e ter o melhor corpo da vida dele. Junto com essa mudança corporal, ele iria escrever os 20 capítulos dos livros. Então tava tudo lá no YouTube dele, se você tiver interesse, procura lá. Tem todas as etapas. É uma super produção, tanto que tem atividades físicas que ele faz, assim, subir, eu acho que não é a Taj Mahal, mais alta do Emirados Árabes lá, e ele queria subir todas as escadas e até o topo do prédio, então assim, não era só atividade física, mas sim uma junção com uma cinematografia enorme, uma equipe enorme, né, para fazer o chamariz de tudo aquilo ali. E junto com esses 20 episódios perdendo os quilos, ele mostra ele escrevendo o livro. Ele mostra ele se reunindo com a família, porque ele fala muitas coisas da família dele. Então, dependendo do capítulo, de quem é a ênfase naquela parte, ele senta na mesa com aquelas pessoas e lê o capítulo para aquela pessoa. É bem bonito de ver, é bem interessante e é muito legal, assim, ler o livro, assistir os episódios, mas tem algo bem chatinho sobre os episódios no YouTube. Ele desiste. Chega lá, acho que é na metade, ele desiste de fazer e ele só conclui o livro. Eu fiquei bem triste, é bem chato. Mas o conteúdo que tem é bem legal, vale bastante a pena se você gosta do Will Smith, claro. Então o Will, aqui no livro dele, na biografia dele, ele vai trazer a vida dele inteira pela perspectiva, óbvio, dele. Como aconteceu a infância, como aconteceu a adolescência, como que foi, né, a juventude, todo o trajeto até a questão do ano que ele estava escrevendo o livro. No início ele começa contando sobre o relacionamento dele com o pai, né, a família e tal, e ele fala muito sobre o quanto ele via o pai batendo na mãe, e ele nunca defendia, ele nunca se impunha, então ele sempre se sentiu um covarde, tá? Esse é o sentimento que ele carrega ali na infância, por ver o pai batendo na mãe, e essa covardia crescendo dentro do coração dele. E aí, o que ele faz quando ele é criança? Ele faz muitas piadas, ele quer fazer todo mundo rir, ele quer ser o engraçadão, para que não fique esse clima pesado dentro de casa, em sim um clima gostoso. Então era isso que ele tentava fazer. E aí ele conta as histórias com o pai, que ele teve que construir um muro com o irmão, e o muro assim demorava séculos para construir. E aí ele faz uma projeção do muro com nossos projetos, que às vezes a gente acha que tem um monte de etapas para fazer, mas que, cara, se colocar de bloco em bloco, né? Primeiro um bloco, depois outro bloco, e parar de pensar em quão grande é o muro, em quão grande é o projeto, vai colocando de bloco em bloco. Uma hora você vai olhar e o muro tá feito. Enfim, tem essa e várias outras histórias muito legais. Ele fala bastante sobre o relacionamento dele com a avó. Então, assim, tem uma conexão muito forte dele com a avó. Vai ter como que ele era na escola. Ele vai contar, né, com os perrengues
Quando ele termina a escola, ele tinha que decidir se ou ele ia, porque bem nesse final da escola, ele começou a cantar rap, lembra que ele cantava um rap? Então, ele tinha que decidir se ele ia seguir carreira de rapper ou se ele ia fazer um college. Dentro de casa, existia a pressão, que óbvio, né? Os avós, as mães, college, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma profissão. E ele almejando uma carreira artística. Então, assim, existe essa pressão ali com 17, 18 anos, e ele retrata muito. Como foi, como que ele conseguiu chegar, como que ele conseguiu fazer as pessoas escutarem o rap deles. É impressionante. Depois disso vai passar por mostrando lá os altos e baixos dessa parte do rap. Se eu não me engano, ele ganha prêmio e tem sua equipe, daí tem briga, aí tem namoradas, aí tem o primeiro filho, e aí tem o Maluco no Pedaço. Se você tem interesse na história do Will, então você vai ler o livro, que nem eu li, assim, com vontade de saber quando que foi que ele entrou pro Maluco do Pedaço, quando que foi que ele conheceu a mulher dele, a Jada, quando que foi, o que aconteceu, sabe? E aí ele fala como que ele entrou, como que foi o teste de elenco, como que, né, como foram essas conexões, como que foi ele, né, fazer os episódios, e um dos episódios ninguém sabia que ele tocava lá o piano e aí ele acabou tocando. Então, histórias assim que, cara, você começa a entender mais por que foi tão legal, por que foi tão emocionante, por que foi... Tá tudo no livro, ele explica detalhe por detalhe e é muito gostoso, porque é um diálogo, é uma leitura assim, muito, muito prazerosa. Nada comparado a uma leitura de estudo, né? Que você precisa pensar e técnica e... Então o livro dele é muito mais simples de ler, é bem gostoso. Ele contando a história da vida dele. E aí mostra ele tendo sua primeira esposa, aí nasce o primeiro filho, como que foi aquilo, eles se separam, como que foi a separação, como que foi a briga ali pro divórcio e toda essa questão. E aí, nisso tudo, ele conhece a Jada. E aí eles se conhecem, ele chama ela pra sair, e aí eles ficam namorando escondidos por 4 meses. Por quê? Porque ele tava no processo de separação e tava bem complicado. E aí ele se separa, enfim, fica com a Jada, e aí não fica com a Jada, e aí a Jada aparece grávida, falando assim, eu tô grávida, e agora? Só que a Jada era uma pessoa assim que não queria casar, ela não acreditava em matrimônio, ela não acreditava nesse felizes para sempre, em uma construção de família. Contrário da mãe dela, que a mãe dela era o que ela esperava. Então daí vai, Will casa com ela, aí eles têm o primeiro filho, o Jaden, e aí a profissão do Will só vai crescendo, eles embarcam na vida de ator, a Jada também tem uma vida de atriz, ela tem uma banda, e aí como que esses dois superastros, montando uma família, né, como que os dois conseguem equilibrar esse mundo, porque, uau, é muita coisa, né? Tem uma parte muito legal do filme que ele vai gravar O Segredo da Felicidade, que ele grava com o filho dele, eu só descobri lendo o livro que era o filho dele, que eu não sabia, e a Jada era pra ir pra uma turnê. Depois de todos os nascimentos ali dos filhos, ela ia pra uma turnê com a banda, ela ia abrir os shows do Ozzy Osbourne, e, enfim, aí eles tinham um acordo que ninguém, assim, sempre ia ter alguém em casa, por causa dos filhos. Então, se ele tinha que fazer filme, a Jada estaria em casa, se ela precisasse ir pra turnê, ele... Enfim, ela não vai pra turnê, ela abre mão, ela fica em casa, ela cuida da família e ele faz o filme. Bombou o filme e tudo mais, e enfim, família, né? Tem uma parte que ele fala muito que ele tem 3 caras que ele mais almejava, assim, né? Na questão de atores. Então era o Sylvester Stallone, o Bruce Willis e o Arnold Schwarzenegger. Então ele olhava pra eles e ficava assim, cara, como é que eles conseguiram ser superastros mundiais? E o que eu preciso fazer para chegar no nível deles? Então, assim, e o que eles têm de diferente que eu tenho que alcançar para? E aí ele encontra com eles na Austrália, num jantar, ele vai lá e pergunta o que é que eu tenho que fazer, o que eu preciso mudar e tal. E aí os 3 se olham, dão risada, e o Arnold responde para ele, falando que, cara, se você quer ser conhecido, você não é um super astro sendo só um ator famoso nos Estados Unidos. Você
quer ser um super astro, você precisa ser conhecido no mundo inteiro. Então ele começou a perceber que, além de ser um bom ator, né, ele é um ótimo ator, mas ele precisava ser muito conhecido e no mundo todo. Então assim, ele teria que, para estourar a venda de bilheteria de todos os lugares, ele ia precisar ser um bom político, um bom vendedor. Então, apertar a mão das pessoas, estar em eventos, estar mais perto do público, não ser só o super ator, o super cara do filme, certo? Então, aí ele começa a desenvolver isso, ele mostra bastante no livro esse desenrolar de uma busca de ser o melhor, o que mais vende bilheteria, o que mais ganhou prêmio. Então, assim, ele vem com essa linha de ambição e é muito legal de ver, é muito bacana. E em contrapartida, tendo a família e fazendo a família continuando nesse âmbito, né, artístico, né? Todo mundo ali vive a mesma coisa, respira a mesma coisa, tem a mesma linguagem. Vai ter briga com a Jada, vai ter quase fim de casamento com a Jada. Ele não entra no assunto sobre a monogamia ali da família, ele não entra. Eu achei que ele iria falar sobre, não fala. Fala sobre um BO que aconteceu no aniversário de 40 anos da Jada, que ele tentou fazer uma super surpresa, eles brigaram, a filha viu, enfim, um caos. Tem tudo no livro. E aí, no final do livro, ele já vai para uma parte de perdão com o pai, ter mais momentos com o pai, e o pai morre. Então, assim, mostra toda essa questão ali de reconciliamento com o pai, né? Porque ele tinha aquela situação do pai lá no passado. E mostra bastante a mãe, a avó e a Jada. E aí, bem no final do livro, ele vai contar a experiência dele tomando aquele ayahuasca, aquela bebida alucinógena, e ele conta como foi a experiência dele. E, enfim, assim, conta tudo. E no final, ele salta de paraquedas, que era algo que ele parece que tinha medo, né? Salta do avião. O livro é muito legal, assim, pela história dele, pelo jeito que ele contou, dá pra entender, não justificando a agressão dele, lá naquele Oscar que ele bateu no cara lá, por causa que ele falou mal da Jada, mas dá pra entender que a fúria dele era que, assim, ele já não tinha defendido a mãe quando era criança. Então, ver o cara falando da esposa dele, né, perdeu a noção ali do que estava acontecendo e foi pra cima do cara. Então, assim, não é uma justificativa, longe disso, jamais seria, mas você começa a entender a ação e reação, certo? Ainda mais em questão psicológica ali do Will Smith. Mas é um livro muito legal, eu gostei muito de ver esses lados. Conta bem legal também sobre a Willow ter raspado o cabelo. Assim, a entrada dela no mundo musical é muito legal o quanto eles super participaram, apoiaram ela. E, enfim, é bem legal porque você consegue ver que são pessoas normais, são pessoas iguais, que tinham um sonho muito grande, uma ambição muito grande e conseguiram chegar lá e fazer o que precisava ser feito. E é isso que ele mostra em todas as decisões dele, em todas as tomadas artísticas ali dele, mostra muito isso. Então, se você ficou interessado, por favor, leia o livro dele, leia a história dele, é bem legal, e veja também o YouTube dele. É bem divertido e a produção para essa perda de 20 quilos é altíssima, vale muito a pena você dar uma olhada. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gostou da história do Will, se você sabia desses detalhes ou não sabia, se você tinha a mesma curiosidade que eu de saber os pormenores da vida dele e como que ele conseguiu tanto sucesso, comenta aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado, até a semana que vem.